Olá, meninos e meninas do quarto ano. Vamos finalizar mais uma semana das nossas aulas à distância. A aula de hoje é de geografia. Preste atenção, porque essa aula é a primeira das duas do mesmo assunto. Então, primeiro a gente vai dar essa parte 1 e próxima semana a gente vai dar a parte 2, tá certo? Vamos lá começar sobre os aspectos físicos. A gente vai ver os aspectos físicos, começar a ver nessa aula e na próxima semana a gente vai terminar, porque é um assunto um pouco grande para dar de uma vez só. Então vamos lá, aspecto físico é o conjunto de características de um determinado local, que no que se refere à geografia é observado os seguintes elementos: então, relevo, tempo, clima, vegetação, recursos naturais. Então, as características de um determinado lugar é chamado de aspectos físicos. Então, na aula de hoje, a gente vai ver alguns desses pontos e na aula seguinte, a gente vai terminar de ver alguns desses aspectos físicos, o que é cada um deles. Então, o primeiro que a gente vai ver aí é o relevo. Então, ao observar uma paisagem, podemos notar que as formas dos terrenos não são iguais. Então, um lugar é mais plano, outro tem elevações ou depressões, entre outras características. Então, essa variação que ocorre na superfície da Terra, que não é totalmente plana, apresenta conjuntos de variadas formas de terreno que chamamos de relevo. Então, essas formas diferentes que apresenta é chamada de relevo. Então, os relevos têm algumas formas principais, que são os planaltos, as planícies, as montanhas e as cordilheiras. Então, a gente vai ver aí a partir de agora cada um dessas formas de relevo. Olha aí, apareceu aí a imagem. Nessa imagem aí que vocês estão vendo, aparece quase todos os tipos de relevo. Então, vamos lá. A primeira, onde está apontando a seta aí, é a planície. Então, a planície é um terreno plano com altitude de 0 até 100 metros em relação ao nível do mar. São formadas pelo acúmulo de sedimentos trazido pelas águas de rios ou de mares. Você está vendo aí que ela está aqui perto do mar, aqui no cantinho da imagem, e é um terreno plano, ok? Não é um terreno ladeirado, nem que tem grandes elevações, é um terreno plano. A segunda forma de relevo que você está vendo aí, que eu estou mostrando aí com a setinha, é o planalto. Então, são terrenos mais altos do que a planície. Então, a planície está aqui embaixo, ó, o planalto onde está aqui. Então, não é esse morrinho que está aqui não, que eu estou apontando não. Já é essa parte de cima aqui onde eu estou circulando. Então, ele tem com altitude acima de 300 metros e às vezes é delimitado por escarpas e chapadas. Então, escarpas é exatamente esse morrinho aqui que eu apontei, porque o planalto é só essa parte de cima. E escarpa é esse morrinho aqui antes de chegar no planalto, que na verdade não é um morrinho, é uma encosta. Encosta íngreme de um penhasco que geralmente surge nas bordas dos planaltos. Então, eu tenho o planalto em cima e esse penhasco aqui, essa caída, são as chamadas escarpas. Entre uma e outra aí, entre o planalto, a escarpa e a planície, a gente tá vendo aqui esse morrinho aqui mais alto, esse acúmulo de terra aqui, que são as chamadas chapadas, que são formações rochosas acima de 600 metros que possuem uma porção plana na parte superior. Vê bem, ela é diferente da planície, que é plana aqui, mas é mais alta. Mas ela mesma é plana, tá vendo que a parte de cima, essa partezinha verde aqui é plana, mas aí ela não é da mesma altura da planície, porque a planície só tem 100 metros em relação ao nível do mar e a chapada tem 600. Então já é diferente, ela é alta, mas ela é plana, ela não é curva. Aí vindo mais para trás aqui da imagem, você tá vendo esse buraco aqui, tá vendo onde eu tô circulando, que são as chamadas depressões. São áreas situadas abaixo das vizinhas, são áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. Podem ser classificadas como depressão relativa quando está acima do nível do mar, ou depressão absoluta quando está abaixo do nível do mar. Olha aqui, ela aqui, tá vendo? No caso aqui está abaixo, o nível do mar é esse aqui, o tracejado. E ela está abaixo, então ela fica aqui entre um e outro. Veja que ela está no meio aqui.
É como se fosse um buraco. E aqui eu tenho a última forma aqui, que são as montanhas, que são porções mais elevadas na superfície terrestre, com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas, dá-se o nome de cadeia ou de cordilheira. A gente vai ver a cordilheira daqui a pouquinho. Então, recapitulando, a primeira, planície, plana. Mais alto, planalto. A encosta do planalto, escarpas. Aqui esse espaço, depressão. E lá no alto, a porção mais elevada desses tipos de relevo são as montanhas. Não esqueça aqui das chapadas, ok? Aí agora apareceu as cordilheiras, que é um conjunto de montanhas, geralmente originada de forças tectônicas, é também denominada de cadeia de montanha. Então, você está vendo aqui duas imagens, que são várias montanhas juntas. Então, a gente está vendo aí uma cordilheira no Paquistão e a Cordilheira dos Andes no Chile. Então, tá aqui um conjunto de montanhas. Então, as cordilheiras existem no planeta, formaram-se há milhões de anos. Então, são construções mais antigas. Veja que aqui tem muitas montanhas. Olha aqui onde eu estou com a setinha aqui e aqui onde eu estou com a setinha aqui. As formas de relevo são modificadas pela ação da água e do vento. As águas da chuva, que caem durante muitos anos sobre um terreno mais alto, desgastam o solo. A ação do vento e da chuva transforma os fragmentos destacados do solo para lugares rebaixados, acontecendo o que chamamos de erosão. Lembra que a gente vai ver esse assunto de erosão na matéria de ciências mais detalhada. Mas aqui, como a gente está falando de relevo, também vai falar de erosão. Então, as águas da chuva que caem durante muito tempo de um terreno mais alto sobre um mais baixo vão desgastando o solo. Então, olha aí o exemplo, olha aí, abre aí esse espaço, porque antes da erosão não tinha esse espaço, era um terreno só. Mas aí, devido à ação da água, da chuva, o solo não é o solo pobre, então faz com que abram-se esses buracos. Mas quando for na disciplina de ciências, na aula de solo, vocês vão entender melhor. Eu vou explicar mais especificamente o que é erosão. Então, outro agente que pode modificar o relevo, além da erosão, é o ser humano. Porque para o nosso conforto, trabalho, bem-estar, a gente modifica o relevo do lugar onde a gente vive, construindo casas, avenidas, ruas, praças, viadutos. Tudo isso é construído no relevo. Muitas vezes o ser humano faz modificações que prejudicam o meio ambiente. É o que acontece quando ele derruba árvores sem necessidade, deixando o solo exposto à água da chuva e ao vento, podendo ocorrer deslizamento de terra naquele local. Então, nem sempre essas modificações são adequadas. Então, se faz modificações sem pensar nas consequências. E por muitas vezes, essas modificações são as grandes causadoras de grandes tragédias naturais que poderiam ter sido evitadas se não tivessem sido feitas. Então, vocês vão ver aí uma imagem, olha aí. Tá vendo aqui que esse lado aqui é mais natural e esse lado aqui já é modificado. Então, se constrói estradas, cidades, pontes, tudo isso se constrói para o nosso bem-estar. Mas quando vai construir qualquer coisa, eu tenho que pensar aonde é que vai ser construída essa coisa, o que é que pode, quais são as possibilidades, o que é que pode acontecer, se pode vir cair uma barreira, se está perto, se quando chover, se está perto de rio, se o rio vai alagar, se vai transbordar a pista. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Então olha aí o que eu acabei de dizer, ó, a vegetação protege o solo, desgaste causado pelas águas da chuva e pelo vento. Então aí ó, vocês estão vendo imagens de deslizamento de barreira, onde foram feitas modificações no relevo que não eram adequadas para aquele lugar. E aí tirou a plantação do lugar, não vai mais proteger aquele lugar vai ficar descoberto e aí vão ocorrer os deslizamentos de barreira. Estão vendo que nada foi pensado, porque como é que eu vou construir um prédio aqui com a barreira atrás? Então, tudo antes de modificar o relevo tem que ser pensado para não acontecer nenhum acidente. Então, ao final, você deve responder as páginas 338, 339 e 340 do livro de Geografia.